Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos meditar na palavra? Hoje eu quero dar a instrução, através da palavra, que é Deus que vai nos ensinar, como que nós vamos adquirir entendimento, sabedoria. Lembra que eu fiz um vídeo sobre a leitura da palavra, como Deus nos ensina? Como é que nós vamos adquirir sabedoria? Meus amigos, meus irmãos, às vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. Por que nós não damos ouvido à voz de Deus? Porque Deus fala através das coisas mais humildes, mais simples. Eu mesmo, muitas vezes, olhava para aquela situação, não, né? É fulano, aquela aparência ali não me agrada, por causa disso. Mas Deus fala das maneiras mais humildes possível. E Deus está falando agora com você. Talvez você está vendo uma aparência de um homem idoso, vamos dizer assim. Está vendo a aparência de uma voz, de palavras talvez que não são aquelas palavras de homens que conhecem o português refinado. Mas Deus fala através dessas coisas mais humildes. Por isso que lá em Coríntios fala que Deus escolheu as coisas mais humildes. Não são grandes aqueles mestres para falar, né? E às vezes nós desprezamos a palavra de Deus que está falando conosco. E eu aprendi isso, meus amigos, meus irmãos. Às vezes eu estou aqui na internet, eu vejo uma pessoa humilde falando, eu falei, eu vou prestar atenção, porque Deus pode estar falando para mim através dele. Eu vou ficar esperto aqui. A palavra de Deus fala que às vezes as pessoas receberam anjos em casa, anjos, e não perceberam que era anjo. Está escrito na palavra. E assim é Deus conosco, para falar conosco. Eu tenho certeza que Deus está falando comigo e com você. Então vamos para a palavra de Deus. Como que nós vamos adquirir conhecimento, sabedoria? Vamos para o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 1. Imagine você, se você voltasse no tempo e tivesse a oportunidade, a honra de ouvir o rei Salomão. Como que será que nós nos portaríamos, né? Mas hoje ele está aqui. Deus falando através da boca dele, que foi transcrito e deixou para nós. E está me usando para nós aqui hoje. Vocês perceberam que é tipo uma corrente? Vai passando de um para outro. E essa sabedoria de Salomão ficou para nós, mas a origem principal é Deus. A mensagem é de Deus. Então vamos aqui saber como nós vamos adquirir sabedoria, nada menos, nada mais do que o homem que foi o homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra, né, fora Jesus Cristo, que foi o rei Salomão. Então vamos aqui para o livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos fazer a leitura e nós vamos explanar, vamos explicar os textos da palavra, para que fique bem claro para você a partir de agora. Você que está buscando conhecimento, sabedoria. E hoje eu estava fazendo a meditação, eu e minha esposa, nós temos por hábito, né, fazer a meditação da palavra. E você tem medo de algum mal? Você tem medo de que aconteça algo de ruim com você? Muito bem. Você vai entender essa pergunta a partir do momento que nós explanarmos a palavra de Deus. Então vamos aqui na leitura. Vamos começar no capítulo 1, verso 1, e vamos discorrendo. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. É como se Salomão estivesse falando para nós, né? E Deus falando através dele. E Deus falando através de mim. Para conhecer a sabedoria e a instrução. Para entender as palavras do entendimento. O que é entender as palavras do entendimento? A palavra de Deus. Para receber a instrução da sabedoria. Aí vai falando da justiça, do juízo e da equidade. Você sabe o que é equidade? Equidade é equilíbrio. Ter equilíbrio. Para dar sutileza aos simples. O que é uma pessoa sutil, sutileza? Né? Aos simples. Ficar esperto. Ficar atento. A pessoa esperta. E aos jovens, conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. Está vendo?
O homem sábio ouvirá. Você está ouvindo? Você está prestando atenção? E aumentará o aprendizado. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Hoje em dia nós não estamos vendo quase sábios conselhos. Tenho visto, é raro, né? Para entender um provérbio e sua interpretação. Você sabe interpretar? Sabe interpretar os enigmas da palavra? Sabe? As palavras dos sábios e seus enigmas. Né? Agora aqui vem a resposta. Como que eu vou adquirir tudo isso que eu li aqui para vocês? Está aqui no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor, como que eu vou encontrar o temor do Senhor? Através da palavra. E aí nós vamos pular aqui um pouco, né, para não ficar muito comprido. E nós vamos aqui para o versículo 21. Ela clama no principal lugar da multidão. Hoje nós estamos no principal lugar da multidão, o que é as redes sociais. Nas entradas dos portões e na cidade ela clama suas palavras dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? Até quanto você vai ficar aí inerte? Não vai buscar a sabedoria? Por quanto tempo? É isso que está dizendo. E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. É só tolo. Ah, eu não gosto. Eu não sou de muito de ler, eu não gosto de ler a palavra. A palavra de Deus está chamando de tolo. Atentai para a minha repreensão. Porque a palavra de Deus ela vai nos repreender. Por que ela nos repreende? Porque nós precisamos de correção. As pessoas não gostam de repreensão. Lembra que Jesus falou, toda árvore, né, que dá fruto eu corto, para que dê mais fruto ainda. Ele vai cortando aquelas coisinhas. E cortar não é bom para nós, né? Bom assim, entre aspas, mas é para o nosso bem. Atentai para a minha repreensão, quando você é repreendido pela palavra de Deus. Eu tenho visto aqui pessoas que às vezes nós vamos falar, já vem me julgar, já vem falar isso, falar aquilo, né? E aí a palavra de outro fala assim: atenta para a minha repreensão, porque eu vou derramar o meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Quando nós somos repreendidos e aceitamos a repreensão, obrigado, meu Deus. Eu mesmo fui repreendido muitas vezes. Obrigado, Senhor, por essa repreensão. Ai, está doendo, mas obrigado. Aí ele vai derramar o espírito dele, vai fazer eu conhecer, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo, 24, porque chamei e vós recusaste, estendi minha mão e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho e não quisesse a minha repreensão. Eu também rirei da vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. E aí a palavra vai dizendo, no 27, quando o vosso temor chegar como uma desolação, e a vossa destruição virá como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre nós. Está vendo? Às vezes você é repreendido, mas não quer dar atenção. A palavra de Deus fala aqui em Provérbio que o homem, quando ele endurece a cerviz, ele vai ser quebrado sem que haja remédio. Vai clamar e não vai ser ouvido. Esse negócio, enquanto tem vida, há chance. Não é bem assim, não. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que eu tenho que acatar imediatamente a palavra de Deus. Né? Então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Está vendo? Eu mesmo tinha alguém próximo de nós, parente nosso, eu não gostava de repreensão. E tem outros que não gostam. Eles não gostam de ser repreendidos. Eles não gostam de falar do pecado deles. Fulano, para com isso, você está errado. Já vem falar, é você que paga minhas contas? Eles falam assim para nós, né? É você que está com as minhas dívidas? Então eu mesmo não falo mais, né? Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho, encher-se-ão de seus próprios artifícios. Porque o desvio do simples os matará. O desvio do quê? Da palavra. Ele está se desviando, ele não quer saber. E a prosperidade dos tolos o destruirá. Está dizendo que a prosperidade, se não estiver no caminho do Senhor, vai ser destruição. A prosperidade pode ser uma destruição, você sabia disso? Agora aqui, ó. Isso aqui agora você vai entender o que eu falei no começo.
Você tem um temor do mal? Mas quem me ouvir habitará em segurança, estará em paz em relação ao medo do mal. Então, nós que confiamos. Fiz um vídeo dizendo, você conhece? Deus te conhece? Né? Então fica aqui nesta manhã, Provérbios de Salomão, falando ao teu ouvido, e Deus usando nós aqui para dar voz às palavras de Salomão. Salomão já está na eternidade, mas a palavra, a mensagem de Deus está aqui hoje, nesse horário. Não sei qual horário que você está assistindo, mas você está vendo. Em nome de Jesus, amém.